Boa noite, irmãos. Que alegria podermos estar nessa noite na casa do Senhor. Que alegria podermos estar juntos aqui, podendo cultuar o nome de Deus, podendo estudar na Tua Palavra. Após uma semana poder rever os irmãos. Como é bom a comunhão do povo de Deus. E nós estamos alegres, porque nós estamos aqui, mas não estamos só. Deus está conosco aqui também, e nós somos alegres por isso. E eu convido você a dar uma saudação quem está perto de você. Eu vou cumprimentar o Rogério aqui. Em nome do Rogério eu cumprimento todos os demais que estão aqui nessa noite. Se você ainda não deu um aperto de mão, se ainda não cumprimentou, cumprimente seu irmão. Que bom, né, irmãos? Podemos estar juntos aqui e podendo participar desse momento especial na casa de Deus. Irmãos, nossas semanas são dinâmicas, não é isso? Sempre muitas coisas acontecendo simultaneamente, mas nós agradecemos a Deus por isso, que tem nos permitido como igreja viver muitas experiências. Nós estamos agradecidos a Deus por tudo isso. Hoje, irmãos, quando terminar o culto aqui, as irmãs prepararam algo especial para os homens, celebrando o dia do homem batista, que foi no domingo. Marquinhos, você fala com o Lelé que nós vamos querer isso toda sexta. Os homens vão querer esse negócio toda sexta. Depois vocês vão ver como é que está preparado ali. Tem até local para os homens tirar foto. O negócio tá chique ali mesmo, irmãos. Então daqui a pouco nós já agradecemos as irmãs que bondosamente, a nossa MCM já se colocou à disposição para participar. Irmãos, hoje vai ter o chá da cozinha ali também. Não sei se você está sabendo que está rolando um chá da cozinha. Tem chá da cozinha ali hoje também. Vai estar acontecendo após o nosso momento de culto. Você vai poder participar disso também. Então eu convido você a estar participando de tudo isso. Eu queria convidar você a nós orarmos mais uma vez nessa hora. Nós temos motivos, irmãos, para colocarmos diante de Deus nessa noite. Nós temos irmãos que passaram por cirurgia recentemente, estão se recuperando. A Shirley, aqui filha da irmã Solange, está se recuperando. O irmão Pedrinho, graças a Deus já está muito bem da cirurgia que fez. Nós temos também o nosso irmão Arnaldo, que operou o joelho hoje também. Você já está bem também, graças a Deus por isso, ocorreu tudo bem. A irmã da Márcia fez um procedimento hoje também. A Creuza também está bem, nós agradecemos. O irmão Vanderloy, aqui, irmão da irmã Kátia, filho da irmã Cremildo, está hospitalizado, aguardando também, se Deus quiser, na próxima semana, deve submeter a um procedimento cirúrgico também. Então nós colocamos ele também diante do Senhor. Nossa irmã Araci continua hospitalizada, como já oramos aqui hoje também. E Zaira hoje mesmo falou, pastor, cheguei lá, ela está lendo a Bíblia. E eu estive lá com ela esses dias, ela falou, pastor, estou adiantando a minha leitura da Bíblia anual. Estou aproveitando que eu estou aqui, estou adiantando a minha leitura. Irmãos, visitar a irmã Araci, irmãos, é um bálsamo para a gente, porque é ela que te consola, porque ela só pensa nas coisas de Deus, só pensa na igreja do Senhor, ou seja, ela está assim, só pensando nessas coisas, e sabemos que Deus quem está cuidando. Ela ainda está precisando de um suporte de oxigênio, então nós teremos que colocar a vida dela diante do Senhor, que Deus possa continuar cuidando, abençoando a vida dela. Continuo pedindo, que os irmãos orem pela Maísa. Estamos no preparatório de home care. Deus tem cuidado de tudo, tem nos sustentado em todos os momentos. Ele tem nos fortalecido e nós agradecemos por isso. Temos alguns irmãos em tratamento de saúde. Irmão Samuel, está em tratamento de saúde, está aqui conosco também. A irmã Zaira está em tratamento de saúde também. E outros mais, irmãos, que nessa hora estão precisando do Senhor. Lembrei do irmão Jadir, que está se recuperando de cirurgia também. Mas Deus tem cuidado do seu povo, Deus tem nos sustentado, irmãos, Deus tem nos dado livramento, e nós temos motivos para colocar todos eles diante de Deus nessa noite. Deus, irmãos, tem nos dado vida também. Não sei se todos já conheceram o nosso irmão Luiz Marinho, entregou a vida para Jesus, tem uma semana aqui em nossa igreja. Nessa semana também, na segunda-feira, no culto dos homens, a Solange está feliz ali, né, Solange? Porque o esposo dela também entregou a vida para Jesus. Se Deus quiser, daqui a pouco nós vamos batizar o Luiz também, não é isso? Daqui a pouco entregou a vida para Jesus também. Nós queremos, irmãos, estar orando por isso.
Na próxima semana, nós vamos começar estudo em diversas casas. Nós estamos com uma agenda de casa. Domingo, 18h30, vou reunir com alguns irmãos aí. E nós vamos com essa missão de compartilhar a palavra de Deus, de ensinar o Evangelho, para que mais vidas possam estar se rendendo aos pés de Jesus também. Então, tudo são motivos, irmãos, para nós colocarmos diante de Deus. E eu queria convidar aqui também agora o irmão Adriano e o irmão José Jorge para estarem aqui à frente nessa hora. Nós queremos orar também, irmãos, pela vida desses dois irmãos. Eu não sei quantos sabem, mas nessa madrugada o irmão Adriano, o irmão José Jorge, sabe, 5 da manhã vão estar saindo, estão indo para o Paraná, deve dar umas 16 horas de carro. Estão indo, irmãos, em nome da nossa igreja, estão indo como missionários nossos, podemos dizer assim, para ajudar na construção do templo indígena ali em São Jerônimo da Serra, numa aldeia indígena. Vão amanhã e só voltam no outro sábado, se Deus quiser. Então nós vamos orar por esses irmãos, para que Deus abençoe amanhã, mas vão sair 5 da manhã e vão chegar à noite lá no seu destino, viajando sem parar, né? Esse tempo todo. Estão levando um pedreiro também, porque lá precisa de pedreiro. Estão levando um eletricista junto com eles também, para estarem participando. E eu queria que os irmãos lembrassem desses irmãos durante essa semana, lembrassem daqueles índios, daquelas comunidades que poderão ser alcançados pelo Evangelho, pela palavra de Deus. Então nós queremos orar. O pedreiro, os americanos, porque só os americanos estão vindo. Adriano vai ter que falar inglês essa semana e o Zé Jorge aí, porque é só com o americano que eles vão estar lá, entendeu? Vão ter que se entender, nem que seja por mímica, eles vão dar um jeito lá, eles vão se entender. Então assim, eles vêm, eles vão pagar o pedreiro. E tem alguns homens da igreja aqui que estão custeando também o eletricista a semana lá também. Tudo isso, irmãos, é bênção de Deus. E para essa igreja, não sei se os irmãos se recordam, mas a nossa igreja mandou uma oferta para construir a base. Nós mandamos uma oferta para construir essa base desse templo batista lá. Deus tem nos dado o privilégio, irmãos, de servir no reino de Deus, e nós agradecemos a Deus por isso, e queremos colocar esses dois servos do Senhor à disposição de Deus, que estão generosamente colocando a sua vida à disposição. Vamos orar também pela irmã Ana, que uma semana estará sem esposa. A irmã Sueli também, essa semana também ficará sem esposa. Mas Deus vai cuidar deles, vai cuidar das irmãs e vai cuidar de tudo. E de lá eles vão mandando fotos, né? Vão virar até blogueiros essa semana, vão mandar fotos pra gente, vão compartilhar um pouquinho. Vão dormir, irmãos, na aldeia indígena. Deve ser uma boa experiência, não é isso? Que eles vão estar lá participando desse momento lá. E eu queria convidar você, se você puder, se coloque de pé, estenda a sua mão sobre eles, porque nós queremos rogar pela bênção do Senhor sobre a vida deles e todos os demais que estarão ali trabalhando, que voluntariamente. O pastor Jonazelto vai estar lá com eles também, vai estar essa semana lá também trabalhando, porque ele está pertinho, Alto Litoral já está perto, vai estar lá também. E outros pastores, outros irmãos vão estar, porque a construção em apenas uma semana. Você sábado que vem já tem a inauguração do templo, começa amanhã e termina no outro sábado então. Então vamos orar nessa hora. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai, nós estamos em Tua casa, Senhor, nós estamos em Tua presença. Nós estamos agradecidos, Senhor, porque nós temos visto as Tuas maravilhas, nós temos visto o Teu agir, nós temos visto o Teu operar em nosso meio. Nós temos sentido, Senhor, que a boa mão do Senhor está ao nosso favor. A boa mão do Senhor tem abençoado nossas casas, a boa mão do Senhor tem abençoado nossa igreja, a boa mão do Senhor tem nos dado almas para o Teu reino. E nós agradecemos por tudo isso, porque sabemos, Senhor, que não somos merecedores de coisa alguma, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, nós temos sido agraciados. Agora, Senhor, colocamos diante de Ti os irmãos que estão enfermos, os irmãos que estão passando por procedimentos de saúde. Rogamos também, Senhor, por aqueles que entregaram sua vida a Jesus, como Luiz Marinho, Luiz e outros mais, Senhor, que temos orado, que o Senhor nos concederá também. Que o Senhor já esteja preparando esses corações para ouvirem da Tua palavra, e que a Tua palavra possa gerar muitos frutos através da vida desses que ouvirão o Teu Evangelho. Mas agora, Senhor, de maneira especial, pedimos pela vida do irmão Adriano e irmão José Jorge. Abençoe os Teus servos, Senhor. Conduza o Senhor nessa viagem, conduza o carro, livre, Senhor, de todo mal. Conduza, Senhor, nessa semana que eles vão estar ali. Renove as suas forças para que eles possam trabalhar naquela construção, e que durante esses dias que ali eles estarão, eles possam ver as maravilhas do Senhor. Durante aqueles dias que ali estarão, eles sejam recompensados pelo Senhor. Pedimos pela irmã Ana, pela irmã Sueli que aqui estarão, cuide delas também, dos filhos, abençoe toda a casa dos Teus servos, e que eles possam ter sempre esse privilégio e alegria de trabalhar na Tua obra, e que a nossa igreja
seja uma igreja que invista no reino de Deus, que invista em vidas e que faça a diferença nesse mundo. Mais uma vez, obrigado por tudo. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, só para falar que o nosso boletim, né? Quem gosta do boletim impresso, temos boletim impresso ali. Às vezes alguns irmãos gostam, né? Do boletim do mês de junho, ele está impresso ali. Ao final do culto você terá a oportunidade de pegar o seu também. Irmãos, nós vamos falar um pouquinho agora da palavra de Deus. Vamos dar continuidade. E hoje nós vamos começar o capítulo 3 de Apocalipse. Convido você, se puder, abra sua Bíblia também, apesar da projeção ali, mas abra sua Bíblia no capítulo 3. Hoje apenas os primeiros 6 versículos. Na versão ARA, Paulo, fazendo um favor aí. Apocalipse capítulo 3, verso de 1 a 6. Mesmo como os irmãos estão assentados, nós iremos fazer uma leitura alternada que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás mortos. Os irmãos. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Amém. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra nessa noite. Irmãos, nós temos caminhado em Apocalipse e nós precisamos entender que todas as cartas, essas palavras que estão aqui, elas têm um sentido muito claro para os seus ouvintes. Às vezes para nós que lemos nesse tempo presente, 2000 anos depois, quase isso, nós às vezes algumas coisas ficamos sem entender. Mas aqueles que as receberam, elas tinham um significado claro. As palavras não são por acaso. Irmãos, a palavra de Deus é a palavra de Deus, perfeita, inerrante, infalível. E cada palavrinha, ela tem um sentido correto, uma integridade, uma intensidade muito correta em relação ao seu sentido. E quando Jesus fala algumas coisas a essa igreja, tudo tem um sentido, nenhuma palavra foge disso. E eu queria começar falando um pouquinho sobre Sardes, que talvez você não conheça essa cidade. Essa cidade, irmãos, alguns séculos antes de Cristo, lá pelos uns 7 séculos antes de Cristo, essa cidade, irmãos, era uma cidade imponente, era uma cidade importante. Essa cidade, irmãos, ela estava construída sobre uma colina, e então você pode imaginar que era uma vista muito bonita. Além de estar sobre uma colina, era uma montanha muito íngreme, ela tinha todo um muro ao redor, tinha uma fortaleza muito grande, e ela era muito bem protegida e se gabava disso, porque nenhum inimigo conseguia, em uma batalha direta, ninguém nunca conseguiu adentrar essa cidade. Mas a história nos diz que no ano 529 a.C., Ciro mesmo, aquele rei persa, que autorizou o povo os judeus voltarem da Babilônia, eles acamparam ao redor dessa cidade. E enquanto essa cidade estava distraída e estava dormindo, a única brecha que havia nessa cidade, eles entraram e dominaram essa cidade. E aí 2 coisas, irmão, nós já chama atenção. E você vê que nesse texto Jesus falou: seja vigilante, verei como o ladrão sobre ti,
quando Jesus fala essas expressões nessa carta, eles sabiam muito bem o que havia acontecido com eles. Então para eles tinha um sentido e um significado muito claro, que às vezes nós não temos hoje. Mas havia um sentido muito claro em relação a tudo isso. Então, irmãos, essa cidade precisava aprender algo. Ela precisava ser vigilante. E nós precisamos aprender nesse tempo também, irmãos, que nós precisamos ser vigilantes também. A palavra de Deus nos diz que nós devemos orar e vigiar. Nós precisamos ser vigilantes. E tem mais uma coisa, irmãos: nós não podemos dar nenhuma brecha para o nosso inimigo. Essa cidade, irmãos, ela estava muito bem protegida. Essa cidade estava muito bem guardada, mas só tinha uma pequena brecha. E no momento em que eles se descuidaram, o inimigo entrou exatamente aonde? Naquela brecha. Irmãos, nós precisamos entender que hoje nós temos um adversário. E a Bíblia diz que ele acampa, ele está ali ao redor, ali ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, esperando o quê? Uma única brecha, um cochilo, um momento em que você fica distraído e que você não está vigiando, para que ele possa entrar e fazer um grande estrago. E essa cidade sabia muito bem disso. Mas tem coisa pior, irmãos. Essa cidade depois foi reconstruída por Alexandre Magno, mas no ano 17 já da nossa era, teve um grande terremoto sobre ela, e ela foi muito destruída. Só que o imperador romano Tibério reconstrói essa cidade, e essa cidade, irmãos, ela ficou lindíssima novamente. Mas essa cidade, irmãos, ela ficou conhecida no início da nossa era, após Cristo, pela sua imoralidade. O que marcava essa cidade era a imoralidade. O marco dessa igreja não, dessa cidade em relação a isso. Só que, irmãos, a igreja estava ficando semelhante à cidade. Se você observar, irmãos, nessa igreja não tinha perseguição, não tinha problema de doutrina. Você não vê falar de doutrina de Balaão, Nicolaítas, de Jezabel, você não vê falar nada disso. O problema, irmãos, dessa igreja, sabe o que era? O mundanismo. A igreja estava se conformando com as coisas do mundo. E toda vez, irmãos, que a igreja começa a se conformar com as coisas do mundo, ela perde o seu vigor espiritual. E toda vez que a igreja perde o seu vigor espiritual, irmãos, o diabo não precisa ter nenhum ataque, porque ela mesmo, de dentro para fora, está se destruindo, está perdendo todo o seu vigor. E era o problema, irmãos, que essa igreja estava enfrentando, era o problema que essa igreja estava vivendo. E aí o verso 1 diz ali que é o anjo da igreja, sempre começa assim, ao pastor da igreja, em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Irmãos, toda saudação em todas as 7 cartas, nós vamos ver, é algo que já foi falado por Jesus lá no capítulo 1 de Apocalipse. Então ele já falou sobre isso. Essa ideia dos 7 Espíritos de Deus, mas só tem um. Sim, porque o 7, ele tem um sentido de plenitude, de perfeição, ou seja, é o Espírito de Deus aqui no caso, que ele quer dizer. E as 7 estrelas são os 7 anjos, na verdade, são os 7 pastores. Então ele começa se apresentando. Essa é a apresentação dele. Aqui está quem tem o Espírito de Deus, e quem tem o quê? Os pastores, tem toda a igreja na mão. Sou eu que tenho tudo isso. E ele diz: conheça as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas você está morto. Irmãos, aquela cidade era uma cidade famosa. Aquela igreja havia se tornado uma igreja famosa. Aos olhos das outras igrejas, das outras pessoas, eles poderiam até que aquela igreja era uma igreja importante, mas aos olhos de Jesus, aquela igreja só tinha o nome que estava viva, mas aquela igreja estava morta. E nós precisamos ter um cuidado muito grande também, irmãos, para que no tempo atual, no momento em que nós estamos vivendo, que Cristo também não possa falar algo sobre isso, sobre nós, da nossa igreja, das nossas vidas, que tem o nome de que está vivo, mas que na verdade eu conheço, está morto na verdade. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Quando nós olhamos para essa igreja, irmãos, dá a entender que muitos daqueles que estavam na igreja faziam até parte do hall de membros, mas eles não estavam no livro da vida, ainda não haviam se convertido. E quando nós olhamos para esses irmãos, e como nós vemos isso, irmãos,
E Jesus continua no verso 2, fala: sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Então Jesus, irmãos, começa agora trazendo uma advertência. Esse ser aqui no sentido de verbo: seja vigilante, vigie e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Irmãos, é algo muito forte. Essa igreja, irmãos, ela não recebeu nenhum elogio, ela só recebeu esse posicionamento de Deus. E a minha pergunta nessa noite, irmãos, para cada um de nós refletirmos e pensarmos é: se Jesus hoje escrevesse uma carta para mim e para você, o que teria nessa carta? Se hoje ele fosse escrever uma carta para cada um de nós que estamos aqui nessa noite, qual seria o conteúdo dessa carta? E nós precisamos pensar nisso, irmãos, não no sentido de temor, não no sentido de medo, mas no sentido de olharmos para dentro de nós e vermos se há alguma coisa, né, que precisa ser ajustada, e nós ajustarmos antes que recebamos, né, uma palavra dessa dura que essa igreja recebeu. Essa igreja, irmãos, muito provavelmente tinha membros que ainda não eram crentes de verdade, só faziam parte do hall de membros, mas não faziam parte do livro da vida. Provavelmente, irmãos, nessa igreja tinham irmãos que estavam enfermos espiritualmente, que estavam adormecidos, irmãos, que estavam dormindo. E tem gente, irmãos, que nesse tempo parece que continua dormindo, irmãos, não está vendo a necessidade, a urgência em relação às coisas de Deus, ao reino de Deus, e não está atento a todas essas coisas. Essa igreja, irmãos, quando nós olhamos para ela, irmãos, é uma igreja que talvez tivesse uma vida dupla. Parecia ser uma coisa muito boa, mas no fundo não era, porque Jesus falou: vocês têm os nomes de que estão vivos, mas na verdade vocês estão o quê? Mortos. E aí Jesus vai continuar agora, irmãos, no verso 3. Ele vai falar para essa igreja, irmãos: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrependa-te. Irmãos, a primeira coisa que nós olhamos e vemos para essa igreja, quando Jesus alerta essa igreja, há uma necessidade, irmãos, de um reavivamento naquela igreja. E eu quero dizer, irmãos, que nos tempos atuais também há uma necessidade, irmãos, da igreja reavivar mais. E a primeira coisa, irmãos, para que a igreja possa reavivar, é nós estarmos atentos àquilo que recebemos e ouvindo. Na verdade, receber o quê? É a palavra de Deus. A primeira coisa, irmãos, que demonstra vigor espiritual em nós, irmãos, é nós termos apetite pelas coisas de Deus. Porque quando nós estamos sem apetite para as coisas de Deus, irmãos, pode saber, irmãos, nós estamos precisando de um reavivamento, nós estamos precisando de alguma coisa. Nós precisamos comparar em relação à nossa saúde física, irmãos. Se de alguma forma, irmãos, você estiver sem fome, pode saber que alguma coisa que não está normal, correto isso? Não é, Felipe? Se Felipe ficar sem fome, não é, Felipe? Alguma coisa não está funcionando muito bem, não é isso, Felipe? Porque não vai ser Felipe estiver sem fome, mas eu estou falando para Felipe, para o pastor Marcos e para cada um de nós. Se você não tem fome, fisicamente falando, significa o quê? Alguma coisa não está funcionando. Porque o normal é o quê? Quando a gente acorda, alguns têm mais fome, outros menos, mas ao decorrer do dia que a gente tem o quê? Tem a fome. Quando você não está com fome, você tem uma gripe muito forte, normalmente a gente tem o quê? Dificuldade de comer, não é isso? Lá no tempo onde eu fui criado, mamãe fazia aquele anguzinho com taioba, quando a gente não tinha muito apetite, ou seja, angu, aquele anguzinho, né? Come um pouquinho mesmo sem fome, tem que comer, porque se você não comer, vai ficar pior, não é isso? Então você tem que comer. Então quando você não está com fome, fisicamente falando, tem alguma coisa que não está bem. Eu preciso entender, irmãos, que na minha vida espiritual não é diferente. Se eu não estou com fome da palavra de Deus, se eu não estou com fome da casa de Deus, se eu não estou com fome da comunhão com o Senhor, eu estou precisando de um reavivamento. E a primeira coisa que eu preciso fazer, irmãos, eu preciso me voltar para a palavra de Deus. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. Então a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos, que nós necessitamos nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Essa é a primeira coisa que nós precisamos em nossa vida, é a primeira coisa que nós precisamos buscar.
Mas além disso, irmãos, nós precisamos também vigiar. O texto diz ali, irmão, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Quando Jesus fala isso a essa igreja, irmãos, aqueles irmãos sabiam muito bem da história dessa cidade, sabiam muito bem da invasão que eles sofreram, porque eles não foram vigilantes, porque eles estavam cochilando, porque eles estavam dormindo. E na nossa vida espiritual, irmãos, nós precisamos ser vigilantes. Nós não podemos cochilar, porque o nosso adversário, ele não para, ele não cessa, ele está sempre procurando alguma coisa para impedir do nosso relacionamento, da nossa comunhão com Deus. Então nós não podemos, irmão, nos descuidar em relação a nada disso. Nós precisamos estar atentos em relação a tudo isso, porque ele está aí bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E aí quando nós vamos para o verso 4, irmãos, o texto diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Irmãos, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Nós precisamos ser vigilantes e nós precisamos ter uma vida de santidade, porque primeiramente foi Deus que diz: sede santos, porque eu sou santo. Segui a paz com toda e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A nossa vida, irmãos, precisa ser uma vida de integridade, precisa ser uma vida de santidade. E nós precisamos estar atentos, irmãos, a tudo que está ao nosso redor, que está à nossa volta, tudo aquilo que tem nos poluído, tudo aquilo que tem nos contaminado, tudo aquilo que tem nos sujado. Aquela igreja, irmãos, de Sardes, estava se contaminando com as coisas do mundo, estava se misturando com as coisas do mundo. E não é à toa que Paulo falou aos Romanos no capítulo 12, que nós o que? Não devemos nos conformar com as coisas desse mundo, com esse mundo, mas nós precisamos, transformar com a renovação da nossa mente. Então, irmãos, nós não podemos achar que podemos viver com amizade com o mundo e termos amizade com Deus, porque Tiago fala, irmãos, que aquele que se constitui amigo desse mundo se torna o quê? Inimigo de Deus. Aquele que ama, irmãos, as coisas desse mundo, irmãos, ele fica distante de Deus. Então nós precisamos ter cuidado. Aquela igreja, irmãos, que era uma igreja que em um certo momento parecia estar viva, preste bem atenção, irmãos, parecia, mas Jesus olhou para ela e falou: mas você está morta. Porque Jesus, irmãos, ele não olha como nós olhamos. Jesus olha de maneira completamente diferente. Jesus não olha apenas, irmãos, o que nós estamos fazendo, mas ele olha a intenção do nosso coração. E, irmãos, manter uma vida de santidade, irmãos, é um desafio muito grande para nós, irmãos. E nós precisamos ser vigilantes a todo momento, irmãos, porque senão nós nos contaminamos toda hora, irmãos. Nós nos poluímos toda hora, se nós não formos vigilantes. Porque, irmãos, não é só o que você vê não, o que vem na sua mente, o que acontece. Nós a todo momento somos bombardeados com muitas coisas. E eu queria, irmãos, que nós pudéssemos pensar sobre isso, que nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, precisamos ser vigilantes e precisamos ter uma vida de santidade. E existe uma promessa, irmãos, de Deus para esse. O verso 5 fala: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Irmãos, nós temos uma beca nos esperando. Nós temos uma vestidura branca nos esperando. Nós já vimos na carta anterior de Tiatira, eu acho, falando sobre a pedrinha branca, que é o convite. E não somente, irmão, nós estamos convidados, mas nós já temos uma roupa lá esperando para nós. E nós poderemos vestir essa roupa, sabe por quê, irmãos? Porque o nosso nome já está no livro da vida. Eu gosto muito ali de Lucas capítulo 10, a partir do verso 18, em que Jesus enviou os seus discípulos para pregarem, e quando eles voltam, eles estavam felizes da vida com tudo que estava acontecendo, e Jesus falou com eles: não fiquem alegres por causa disso não, se alegrem porque os vossos nomes estão
arrolado nos céus. Irmãos, essa é a nossa grande alegria, essa é a nossa grande motivação, é saber que o nosso nome está onde? No livro da vida. O nosso nome, irmãos, está arrolado lá. Naquela igreja, irmãos, existia um grupo muito grande que estava contaminado, como nós vimos aqui. Mas o verso 4 nos mostrou que algumas pessoas não se contaminaram. O que eu quero dizer, irmãos, que nesse tempo presente, nessa época em que nós estamos vivendo, é possível se manter puro, é possível se manter em santidade, é possível se manter pronto e preparado para vestir as roupas que o Senhor nos deu. Porque botar roupa branca, irmãos, muitas vezes a gente fala que é um desafio. Se você estiver meio sujo de botar uma roupa branca, o que você acha que acontece com a roupa? Dá para botar, se você estiver meio sujo, né? Agora o frio chegando, às vezes você resolve ficar uns dias sem banho, não é isso? Pode resolver às vezes, né? Tá mais fresquinho. Se você ficar ali, se você botar uma roupa muito branca, o que vai acontecer, irmãos? Aquela roupa tende o quê? A sujar muito rapidamente, a se manchar e algumas coisas outras mais. Então, irmãos, para nós colocarmos essa vestidura branca aqui do verso 5, nós precisamos, irmãos, estar puros, alvos mais que a neve. Nós precisamos estar limpos. Mas é claro que nós sabemos que antes de tudo, foi Jesus que nos lavou, que nos purificou, que nos redimiu. Que por nós mesmos, irmãos, nós não temos condições. Por mais que nos esforcemos, por mais que queiramos fazer o nosso melhor, por mais que nos esforcemos para cumprir o melhor que tivermos, nós não conseguimos ficar totalmente limpos. Somente através do sangue de Jesus derramado naquela cruz é que nós somos lavados e redimidos, que nós somos limpos e estamos prontos para botarmos a nossa roupa de gala, a nossa beca, a nossa roupa branca que está preparada para nós, para o dia que nós nos encontrarmos com o Senhor. O que eu queria que você guardasse nessa noite dessa igreja e tirasse para a sua realidade nessa hora? Primeiro, irmãos, aquela igreja, irmãos, parecia estar muito segura e protegida. Parecia que era uma igreja que estava viva, que estava indo tudo bem. Mas a partir do momento que eles deixaram de ser vigilantes, a partir do momento que eles foram descuidados, o inimigo invadiu aquela cidade. Então, irmãos, não baixemos a guarda. Existe uma batalha sendo travada, e como Paulo falou aos Efésios, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Não fique, irmão, sem a armadura, porque se você ficar distraído, soldado distraído numa guerra, irmãos, provavelmente é o primeiro que é ceifado, perde a sua vida. Então seja vigilante, vigie, esteja atento, porque nós queremos, irmãos, estar prontos e preparados para num dia nos encontrarmos com o Senhor. Mas além de ser vigilantes, irmãos, nós precisamos buscar um revivamento em nossas vidas. Talvez nessa noite, irmãos, você fale: eu preciso melhorar a minha comunhão com Deus. Talvez você fale nessa noite: irmãos, eu preciso melhorar a minha vida de oração. Domingo pela manhã nós vamos começar uma série de mensagens aprendendo com a igreja primitiva, e o primeiro ponto vai ser orar. Nós vamos falar sobre oração e olhar em Atos, como que era a vida de oração da igreja. Mas eu já queria que nessa noite você pensasse sobre isso. Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido a sua vida de aprendizado na palavra de Deus? Como tem sido a sua vida para servir no reino de Deus? Existe alguma área que precisamos de uma vitamina, que precisamos de algum reforço para melhorarmos? Talvez nessa noite, irmão, seja o momento de você pensar sobre isso e de você buscar ajuda, sabe em quem? Em Deus. Porque Jesus, quando começou essa carta, falou: eu tenho aqui, irmãos, os 7 Espíritos de Deus. E nós temos esses 7 Espíritos, que é o Espírito Santo de Deus, irmãos. Ele habita em nós, para todo aquele que entregou sua vida a Jesus. E aquilo que nós não temos condições, que nós não podemos fazer, irmãos, Ele pode fazer. Aquilo que nós não temos capacidade, Ele pode operar, desde que verdadeiramente, de maneira sincera, nos coloquemos totalmente em suas mãos. E por fim, irmãos, eu queria que você também buscasse uma vida de santidade. Se nós queremos, irmãos, ver a manifestação da glória de Deus, se nós queremos ver o agir de Deus em nossas vidas, em nossas famílias, em nossa igreja, irmãos, há uma necessidade
de nós termos uma vida de santidade. Porque aonde está o pecado, irmãos, aí Deus não está. Aonde, irmãos, está o pecado, Deus não pode agir. Nós precisamos ter uma vida de santidade. Nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos aqui nesse mundo, mas nós não somos aqui. A nossa pátria, irmão, já não é mais terrena. A nossa pátria é celestial, como Paulo fala aos Efésios, capítulo 3, no verso 20. A nossa pátria, irmãos, ela é celestial. Nós não somos mais daqui, irmãos. Nós estamos aqui porque Deus tem propósito para as nossas vidas. Ele quer nos falar, Ele quer nos usar. Mas nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos dos céus. E se somos cidadãos dos céus, irmãos, nós devemos viver como cidadão dos céus. E para isso, irmãos, requer vida de santidade, vida de pureza. Porque se nós não tivermos essa vida de santidade, irmãos, nós não vamos experimentar da presença abundante de Deus em nós. E nós queremos essa presença. Nós queremos ser cheios, na verdade, da palavra de Deus. E para isso há uma necessidade de nós termos uma vida de santidade. E para fechar ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E para nós essa mesma frase continua, irmãos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E que esse texto, irmãos, encontre abrigo no coração de cada um de nós. Que esse texto, irmãos, fale sobre a vida de cada um de nós. E que possamos aprender, olhando a história dessa igreja, e não cometer os mesmos erros. Que possamos olhar para essa igreja e nos voltar para a palavra de Deus, nos voltar para ter uma vida reavivada, para ter uma vida santificada. E que Deus ajude e complete isso no coração de cada um de nós. Amém, irmãos?